Evangelho, terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, com toda alegria, o povo brasileiro se reúne para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. A liturgia nos entrega os textos da solenidade e, por isso, ouvimos a leitura do 2º capítulo do Evangelho de São João, as bodas de Caná, que já vamos começar a comentar e que tem uma relevância muito grande em todo o contexto do Evangelho de João, e nós vamos perceber, talvez já conheçamos, mas para aqueles que ainda não conhecem essa relevância, hoje a veremos com maior atenção. Como é bom pertencermos a uma terra que foi escolhida por Nossa Senhora. Aliás, disse que Nossa Senhora escolhe cada um dos lugares aonde o Senhor, Deus Onipotente, lhe concede a graça de manifestar-se, de aparecer, de revelar-se a seus filhos, transmitindo a eles o chamado, como muito bem tivemos a oportunidade de compreender quando falamos a respeito de Nossa Senhora de Fátima, o chamado para voltarmos a um intenso amor e a plena comunhão com a palavra de seu Filho, a obediência, a humilde obediência às palavras de Jesus. Em outro modo de dizer, para que possamos voltar a ser verdadeiros discípulos de Cristo. E nós temos no título da nossa padroeira Aparecida. Ela mesma escolheu e manifestou-se em nossa terra. A história da aparição todos nós conhecemos. Eu queria ressaltar só essa delicadeza. Os gestos e os acontecimentos tão ordinários e ao mesmo tempo tão extraordinários, na ordinariedade do dia, enquanto aqueles pobres pescadores trabalhavam, encontraram uma imagem quebrada. Isso está dentro dos acontecimentos da nossa vida cotidiana. Ao vermos uma imagem quebrada de Nossa Senhora, como o nosso coração não prova de imediato
um sentimento de piedade e encontrá-la daquele modo. Com que carinho não pensamos a nossa Santíssima Mãe, desde sempre, desde quando nos entendemos por cristãos que somos, e ao vermos um objeto que faz memória da nossa Santíssima Mãe, seja um cartão, seja uma imagem, seja uma estampa em uma camisa ou em uma flâmula, ou mesmo em uma cortina ou em algum outro tecido, sempre que vemos um objeto que nos faz recordar a nossa mãe, sentimos grande ternura e piedade no coração. E o primeiro momento da aparição de Nossa Senhora suscita no coração daqueles pobres pescadores exatamente esse sentimento. A Virgem Santíssima começa a falar conosco daquela realidade que é tão nossa e ao mesmo tempo tão cheia de Deus. O sentimento interior de piedade e de devoção. E assim se dá a continuação da história, depois encontram a segunda parte da imagem e por fim acontece a pesca milagrosa. Mas a grande relevância que às vezes a gente coloca no sinal da pesca milagrosa como o grande evento para que as pessoas pudessem se aproximar daquele acontecimento extraordinário atribuído à Virgem Maria como dom e graça, e nós vamos entender hoje que ela de fato intercede por nós como mediadora de todas as graças necessárias para o nosso caminho de santidade. Mas se podemos dizer que a primeira graça ali foi suscitar através da sua delicada imagem a amorosa piedade e devoção no coração daqueles homens. Que mais do que contar o milagre para aqueles que vinham até eles, testemunhavam a devoção e o amor que traziam consigo da Santa Mãe de Deus. O milagre só lançou fogo sobre aquela chama que já ardia no íntimo do coração de cada um deles quando encontraram aquela pequenina imagem partida, aquela pequenina imagem de Nossa Senhora. Por isso podemos dizer com muita segurança, por onde Nossa Senhora começa a suscitar um caminho de conversão que leva seus filhos para junto de Jesus, através da promoção de corações que sejam novamente sensíveis à devoção e à piedade. Através desse caminho bendito, o caminho dos humildes. Quantas vezes a gente não sabe e nem tem palavras para rezar, e a gente vai diante do Senhor no sacrário e simplesmente para ali a olhar e a entregar a Ele o nosso olhar e a confessar a Ele os nossos sentimentos. Muitas vezes entregamos as nossas dores com as nossas lágrimas, entregamos as nossas alegrias com o nosso sorriso. Quantas e quantas vezes no Santuário Nacional eu vi devotos de todo o Brasil chegarem e chorando de alegria. Outros choravam entregando suas dores, mas outros paravam diante da imagem com o rosto lavado de lágrimas, lágrimas de alegria, porque não encontravam palavras para dizer o muito obrigado que queriam dizer a Nossa Senhora por todo o socorro e por toda a assistência que ela prestou nas necessidades pessoais e familiares que durante aquele ano ou nos últimos anos eles enfrentaram. E sem palavras, porque não vinham, mas as lágrimas vinham, e dessa forma, com um coração
arrebentando de piedade e de devoção aos pés de Nossa Senhora, realizavam um ato de ação de graças por tudo aquilo que Deus fez em favor de cada um deles. Percebem a beleza da piedade e da devoção como um caminho que nos leva pelas mãos de Maria a bendizermos e a unirmos-nos intimamente em obediência e humildade ao nosso Senhor e Rei. É importante, meus irmãos, que nós cultivemos esses dois belíssimos dons da misericórdia de Deus, que abundantemente o céu reserva para nós. Por meio desses dois dons se renovou a fé, a esperança e a caridade em meio ao povo brasileiro, através da devoção à Virgem Maria. Através desses dois delicados dons, o Senhor continuamente reaquece o nosso coração. Em quantas andanças pelo interior do Brasil, não vi tanto amor e carinho pela imagem de Nossa Senhora. E cada vez que passava numa pequenina cidade, encontrava uma igreja dedicada a ela, sempre na parte principal da cidade. E todas as pessoas que lá passavam tinham o cuidado, ou melhor dizendo, tinham a certeza de não estarem sozinhas. O cuidado de lembrar de todos os demais, era isso que eu iria falar, mas a certeza também de não estarem sozinhas, porque nos identifica significativamente como cristãos católicos o nosso amor à Virgem Maria. O amor à Virgem Maria, o amor devocional, o amor de piedade à Virgem Maria, é algo que marca a nossa unidade como povo cristão católico. Tem um significado de unidade enorme. Quando vemos um ato de amor a Nossa Senhora, imediatamente nos sentimos unidos, nos sentimos ligados. Olha o que é o vínculo materno, meu amigo, para o povo brasileiro. Nós nos sentimos imediatamente ligados à pessoa que cumpre aquele gesto. Se ela está aos pés da imagem de Nossa Senhora, na igreja rezando, se ela está dizendo o terço, se ela tem nas mãos um ato devocional a Nossa Senhora, se ela cumpre um ato de amor a Nossa Senhora, especialmente a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora Aparecida, imediatamente nos unimos, nosso coração se liga, imediatamente. Nos sentimos unidos. Parece que é a nossa oração. Não é a oração do outro, é a nossa oração. Não é sem razão que cada vez que entramos no Santuário Nacional e participamos da Santa Missa e cantamos os hinos tradicionais à Nossa Senhora, nos sentimos ligados de uma forma singular, todo o povo brasileiro. Todas as distâncias se abatem. Do norte a sul do nosso país, de leste a oeste, somos de dimensões praticamente continentais, com tantas diferenças culturais, sociais, com tanta riqueza e beleza e expressão da vida popular. E tudo isso se torna um esplendor de unidade. E todos nos aproximamos de uma forma singular. Cada vez que, entrando no Santuário Nacional, cantamos a Nossa Senhora, os hinos tradicionais que aprendemos com os nossos avós, os hinos tradicionais que nos fazem lembrar aqueles padres que nos colocaram de pé ao longo da vida, que nos faz lembrar aquelas pessoas que nos ensinaram a amar a Jesus e a Maria,
Está percebendo como é que a gente nunca canta sozinho e não estamos sozinhos nem somente, não só pelo fato de estarmos todos unidos ali no Santuário Nacional a cantarmos, mas porque todos aqueles que agora não cantam mais conosco, porque não estão mais no meio de nós, mas estão se preparando para estar na presença, ou já estão na presença, diante do trono de Deus, estão ali cantando conosco. Pois trazemos vivo na memória a imagem de cada um deles e durante a Santa Missa dividimos com eles o tesouro que nos une na eternidade, que é o sacrifício redentor de Cristo. É por isso que ali todo o Brasil canta. Cada vez que a Assembleia se reúne para a oração do terço e a celebração da Santa Missa no Santuário Nacional, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todo o Brasil canta e reza. Realmente. Isso é fantástico. E como eu agradeço a Deus que desde quando entrei para o seminário, não teve um único ano até o dia da minha ordenação, e depois, nos tempos em que estive junto com o meu presbitério, não teve um único ano em que deixei de ir à Aparecida na peregrinação anual que faz a nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E como tenho a agradecer a Dom Eusébio, que foi o bispo que me ordenou, que ia conosco sempre, Dom Orani, que sempre vai conosco, mas Dom Eugênio Salles, que foi o primeiro bispo da minha história da caminhada na formação sacerdotal, que ia à frente e que conduzia todo o povo carioca no último domingo do mês de agosto para saudar a Santíssima Mãe de Deus e colocar-se aos pés de Nossa Senhora e rezar pelas necessidades do nosso país, especialmente de nossa arquidiocese. Ele era o primeiro. E todos os sucessores seguiram e nós seguimos com cada um deles e seguiremos até o último dia da nossa vida. Como é bom trazer no coração o testemunho de santos pastores do povo de Deus que, amando profundamente Nossa Senhora, conduziram todos aqueles que estavam sob os seus cuidados a estar aos pés da Virgem Maria e a confiar-se à sua intercessão. E o evangelho de hoje que ouvimos sobre as bodas de Caná tem um significado muito grande sobre tudo isso que estamos partilhando. Com o milagre das bodas de Caná, Jesus dá início à manifestação de sua glória e à inauguração do tempo messiânico. Transformar a água em vinho é o sinal que antecipa a hora de sua glorificação no sacrifício do Calvário. O próprio Senhor apresenta isso na sua fala, na sua resposta diante do pedido da Virgem Maria. João destaca no milagre das bodas de Caná 2 elementos. A abundância, se tratam de 300 litros d'água, mais ou menos, que foram transformados em vinho, e a transformação em si da água para o vinho. A abundância, que João faz questão de deixar bem evidente, é sinal dos tempos messiânicos, é o símbolo que representa os tempos messiânicos, onde o Senhor vem ao nosso encontro e oferece a abundância dos seus dons, dos dons sobrenaturais, de grande nobreza, dado por Deus aos homens por meio de Jesus. Esse é o vinho. O vinho
é símbolo dos dons sobrenaturais que o Senhor oferece por nós, por meio de Jesus. Sabe, durante o Evangelho de São João, João se refere a Nossa Senhora com o título de Mãe de Jesus. Esse título que aparece na litania, na ladainha, ele é extraído do Evangelho de João e aparece 2 vezes no Evangelho de João. Maria, Mãe de Jesus. Aparece no texto que acabamos de ouvir, nas bodas de Caná, e aparecerá depois, em João capítulo 19, versículo 25, aos pés da cruz no Calvário. Desse modo, Maria, Mãe de Jesus, aparece ao início e ao final da vida pública de Jesus. Quando João coloca o título nesses 2 momentos, isso acontece para indicar que toda a obra redentora de Jesus está acompanhada pela presença de Maria Santíssima. Olha que lindo, meus irmãos. Isso quase passa desapercebido. Ele coloca a mãe de Jesus no início, ao começo da vida pública de Jesus e ao encerramento da sua vida pública no sacrifício da cruz. Mostrando e indicando claramente que toda a obra redentora de Jesus está acompanhada pela presença de Maria Santíssima. Maria colabora na obra redentora de seu Filho do começo ao fim, mostrando atenta solicitude materna por todos os homens. Em Caná, amorosamente e diligentemente, já está a interceder por aquele jovem casal, quando a hora de seu filho ainda não havia chegado. No Calvário, quando enfim chegou a hora de seu filho, ali está Maria Santíssima, de pé, a oferecer ao Pai a morte redentora de seu unigênito e pronta para aceitar a missão que seu filho irá lhe confiar, ser mãe de todos os cristãos. Em Caná, meus irmãos, se revela a maternidade espiritual de Maria Santíssima pelas necessidades dos homens, pela nossa necessidade do socorro de Deus. Somos necessitados do socorro de Deus. A inauguração do tempo messiânico foi marcada pela súplica materna da Virgem Maria em favor daquele jovem casal. Olha que maravilha! São João Paulo II vai escrever sobre isso por mais de uma vez, fazendo essa referência do zelo da Virgem Santíssima pelos casais, pelas famílias. Mas tem essa marca que é muito significativa. A inauguração do tempo messiânico, como vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, foi marcada pela súplica materna de Nossa Senhora. Assim quis Deus Onipotente que fosse desse modo, que fosse também confiado à Virgem Maria essa grande dignidade. A Mãe Santíssima suplica pelo socorro da providência divina, para que não faltem as graças necessárias para perseverarem sem perder a esperança. Desse modo, podemos dizer com muita tranquilidade que Maria Santíssima, ao início da obra redentora de seu Filho, aparece como mediadora entre os homens e Jesus. Ela se antecipa aos homens na súplica pelo socorro divino. E desse modo se faz mediadora favorável pela necessidade dos homens, pela necessidade de cada um de nós. São João Paulo II, por ocasião da dedicação da Basílica Nacional de Aparecida, fez a seguinte homilia. Nós
Vamos aproveitar agora para ouvirmos um trecho dessa homilia de São João Paulo II e vocês vão ver o canto Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. A música, ela está no, digamos assim, no pano de fundo, na marca d'água do texto dessa homilia. Uma música que encantava muito o Papa João Paulo II. Ouçamos. A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda. Pronunciamento do Papa São João Paulo II no Brasil por ocasião da dedicação da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Desde que pus os pés em terra brasileira, nos vários pontos por onde passei, ouvi esse canto. Ele é, na ingenuidade e singeleza de suas palavras, um grito da alma, uma saudação, uma invocação cheia de filial devoção e confiança para com aquela que, sendo verdadeira Mãe de Deus, nos foi dada por seu Filho Jesus no momento extremo da sua vida para ser nossa Mãe. Sim, amados irmãos e filhos, Maria, a Mãe de Deus, é modelo para a Igreja, é mãe para os remidos. Por sua adesão pronta e incondicional à vontade divina que lhe foi revelada, torna-se mãe do Redentor, com uma participação íntima e toda especial na história da salvação. Pelos méritos de seu Filho, é imaculada em sua conceição, concebida sem a mancha original, preservada do pecado e cheia de graça. Ao confessar-se serva do Senhor e ao pronunciar o seu sim, acolhendo em seu coração e em seu seio o mistério de Cristo Redentor, Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas cooperou na salvação dos homens com fé livre e inteira obediência. Sem nada tirar ou diminuir e nada acrescentar à ação daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Maria nos aponta as vias da salvação, vias que convergem para todas para o Cristo, seu Filho, e para a sua obra redentora. Maria nos leva a Cristo, como afirma com precisão o Concílio Vaticano II ao dizer: a função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo, antes manifesta a sua eficácia. E de nenhum modo impede o contato imediato dos fiéis com Cristo, antes o favorece significativamente. Mãe da Igreja, a Virgem Santíssima tem uma presença singular na vida e na ação desta mesma Igreja. Por isso mesmo a Igreja tem os olhos sempre voltados para aquela que, permanecendo virgem, gerou por obra do Espírito Santo o Verbo feito carne. Qual é a missão da Igreja, senão a de fazer nascer Cristo no coração dos fiéis, pela ação do Espírito Santo através da evangelização? Assim, a estrela da evangelização, como a chamou o meu predecessor, Paulo VI, aponta e ilumina os caminhos do anúncio do Evangelho. Este anúncio de Cristo Redentor, de sua mensagem de salvação, não pode ser reduzido ao mero projeto humano de bem-estar e felicidade temporal. Absolutamente não. Tem certamente incidências na história humana, coletiva e individual, mas é fundamentalmente um anúncio de libertação do pecado para a comunhão com Deus em Jesus Cristo. Belíssima essa frase, hein? De resto, esta comunhão com Deus não prescinde de uma comunhão dos homens uns com os outros,
pois os que se convertem a Cristo, autor da salvação em princípio de unidade, são chamados a congregar-se em igreja, sacramento visível desta unidade humana salvífica. Por tudo isso, nós todos, os que formamos a geração dos atuais discípulos de Cristo, com total aderência à tradição antiga e completo respeito e amor pelos membros de todas as comunidades cristãs, desejamos unir-nos a Maria, impelidos por uma profunda necessidade de fé, da esperança e da caridade. Discípulos de Jesus Cristo neste momento crucial da história humana, em plena adesão à ininterrupta tradição e ao sentimento constante da Igreja, impelidos por um íntimo imperativo de fé, esperança e caridade, nós desejamos unir-nos a Maria Santíssima e queremos fazê-lo através das expressões da piedade mariana da Igreja de todos os tempos. A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Permanecei, caríssimos filhos, na escola de Maria, escutai sua voz, segui seus exemplos. Como ouvimos no Evangelho, ela nos orienta sempre para Jesus. Fazei o que ele vos disser. E como outrora em Caná da Galileia, encaminha ao Filho as dificuldades dos homens, obtendo dele as graças desejadas para o nosso bem. Rezemos com Maria e por Maria. Ela é sempre a Mãe de Deus e nossa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Paulo II e da Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.